Olá, sejam bem-vindos ao canal Malandro é aquele que sabe o que faz. Hoje nós vamos falar sobre animismo e mistificação. Animismo e mistificação. Animismo, definição de animismo. No campo espiritualista e mediúnico, animismo é a manifestação de conteúdos do próprio inconsciente do médium sem participação direta dos espíritos comunicantes. Ou seja, é quando o médium transmite algo que vem dele mesmo. Memórias, emoções, crença ou mesmo intuições, acreditando que é uma comunicação espiritual. Exemplos positivos do animismo. Recordação de vidas passadas. O médium revive cenas do seu próprio passado espiritual para resolver alguns traumas. Mensagens inspiradas. Conteúdos do inconsciente que trazem conselhos úteis, reflexões ou conforto. Apoio dos mentores. Às vezes, os espíritos usam o repertório mental do médium para facilitar a comunicação. Treinamento mediúnico. O animismo é usado como exercício para desenvolver a psicofonia ou psicografia. Então, gente, às vezes as mensagens, né, que possam estar sendo passadas, né, podem ser do seu inconsciente, né, que são utilizadas. Se você está sempre estudando, tem conhecimento, essas mensagens vão ser ativadas e utilizadas, tá? Exemplos negativos do animismo: misturar opinião pessoal em mensagens. Então, o médium transmite ideias próprias como se fossem dos espíritos. Criar fantasias inconscientes. Conteúdos imaginativos que parecem comunicação, mas não são. Produzir mensagens confusas. Pode gerar desinformação ou engano no grupo. Deixar o ego interferir. O médium sente-se o portador da verdade e não aceita correções. Então, gente, isso aqui a gente tem que ter muita atenção nisso aqui. Isso aqui acontece muito quando você tem seu ego grande, a vaidade, tá? O animismo ele é normal em quem está em desenvolvimento ou até quem já é médio desenvolvido, porque faz parte de você. Tudo que é anímico é seu. Como lidar com o animismo? Então você precisa de estudo constante, entender o que é animismo e como ele funciona e ajudar a reconhecê-lo. Então, quando você estuda, né, tenta entender sobre as coisas, você vai reconhecer quando acontece. Você precisa ter autoconhecimento, observar emoções, crenças e padrões de pensamentos para saber o que é seu. Então, geralmente, se você tem crenças ou alguns pensamentos ali em coisas fixas, né? Se eles começarem a aparecer muito nas comunicações, possivelmente é animismo, tá? Ele parte de você. Feedback em grupo, né? Nas reuniões mediúnicas sérias ajudam a perceber quando o animismo está em excesso. Então o grupo ali está percebendo que está acontecendo muito o animismo. Gente, conversa. Entendeu? Às vezes é inconsciente. Disciplina mental, meditação, oração e concentração. Isso vai reduzir os ruídos internos. Isso vai reduzir com que essas suas crenças, essas suas ideias, que não sejam úteis, né, para o momento, não sejam colocadas para fora. E humildade sempre, né? Aceitar que o animismo é parte natural do desenvolvimento mediúnico. Ele vai acontecer. É normal, tá? Cabe a você identificar a energia, o teor da mensagem que está vindo. E aí você, sentindo essa energia, você vai saber se é sua ou se é do mentor. Como melhorar e transformar o animismo? Então, registre as experiências, cara. Mantenha um diário para analisar o que é repetição pessoal, o que é inspiração espiritual. Recebeu aquela mensagem? Pô, alguém anotou, ou então pede para alguém digitar depois, e você vai acumulando algumas mensagens e você consegue identificar um padrão. E se for um padrão de suas ideias, do seu interior, você vai perceber. Trabalhar as emoções.
Gente, terapia, todo mundo precisa. Isso é muito importante. Todo mundo precisa de terapia. Exercícios de autoconhecimento e equilíbrio emocional para evitar interferências. Então, se você tiver com problemas emocionais ou psicológicos, isso vai afetar e vai fazer com que você se torne mais anímico, porque você dificulta ali a comunicação. Então, você tem que estar com problema psicológico, problema emocional, tem que tratar com um especialista, tá? Elevar a sintonia. Manter bons pensamentos, cuidar do corpo e cultivar vibrações positivas. Isso aqui é um ponto muito importante. Se seu pensamento está elevado, se você está com vibrações positivas, você vai atrair, né, boas energias e você vai pôr para fora o que você tem de melhor. Então, aí é a parte do animismo positivo. Treinar o discernimento. Questione qualquer mensagem. Independente se foi você que passou ou que você recebeu. Questione. Essa mensagem é útil? É coerente? Questione, gente. Nós temos que questionar tudo. Nós somos seres pensantes. Não somos fantoches. Então, fui lá no fulaninho e ele me deu uma mensagem que, pô, não parece ser de um guia. Questione. Tem que questionar. Porque às vezes o inconsciente do médium ali tá falando, tá passando à frente da entidade, tá? Ver como aprendizado, usar o animismo como ferramenta para amadurecer espiritualmente. O animismo não é um erro, mas um fenômeno natural. Pode atrapalhar se não for reconhecido, mas também pode ser um instrumento de crescimento, ajudando o médium a se conhecer melhor, desenvolver discernimento e melhorar a qualidade das comunicações espirituais. Vamos definir aqui, gente, o que que é os fenômenos anímicos, anímicos, mediúnicos e mediúnicos. A gente tem que entender isso, porque quando você está no processo ali de passar uma mensagem, né, pode ocorrer uma dessas três formas aqui. Então, o fenômeno anímico. A palavra vem do grego, anima, quer dizer alma. É quando o fenômeno se origina exclusivamente do próprio médium, sem participação dos espíritos desencarnados. Ou seja, é o próprio inconsciente do médium que produz as informações. É aquela palavra amiga que você dá, aquela conversa, um reiki ele é anímico, porque é a sua energia que está sendo passada sem o canal ali dos espíritos mentores ou guias, tá? Fenômeno anímico mediúnico. É uma combinação. O espírito comunicante se manifesta, mas utiliza fortemente o repertório mental e emocional do médium para se expressar. A participação de ambos, espírito e médium. O que acontece? Às vezes você está dando uma palavra amiga para alguém e vem lá na sua cabeça por irradiação ou intuição. Ó, fala isso aqui também. Fala isso aqui. Não houve uma incorporação. Então houve uma interferência, né? Mediúnica, mas o processo ele é anímico. Assim como você está passando. Estou passando uma energia, um reiki, uma cura prânica, né? É um fenômeno anímico. Porém, se houver a necessidade de um guia, né, fortalecer ali a passagem de energia, ele vai irradiar sobre você para que essa energia ali ganhe um teor que o consulente esteja necessitando. Mas não é um fenômeno mediúnico, porque não houve incorporação. Você não foi ali um canal de transmissão, tá? Você participou ali do processo. Fenômeno mediúnico. Aqui o fenômeno é de origem espiritual, ou seja, vem essencialmente de um espírito comunicante. O médium funciona como um canal mais neutro e apenas transmite. Então a gente é o carteiro, né? Alguém manda a carta e a gente entrega. Ficou bem claro? Mistificação. Mistificação é quando há falsificação consciente ou inconsciente de fenômenos ou mensagens mediúnicas, levando os outros a acreditar que se trata de uma comunicação espiritual.
verdadeira, quando na realidade não é. Pode ser feita por quem? Pelo próprio médium, de forma consciente ou inconsciente. Pelos espíritos mistificadores que se passam por entidades elevadas. Então, se o médium, né, ele está mistificando ali o fenômeno mediúnico, possivelmente quem está se comunicando não é o seu guia, são esses espíritos mistificadores, porque o médium baixou a sua frequência. Então, ele vai se comunicar com os iguais. E ele se torna um fantoche do próprio ego e da própria vaidade. Por pessoas do ambiente que induzem ou manipulam os resultados de uma sessão. Também pode ser manipulada ali pelo público. Se tiver pessoas ali mistificando, fulano é santo, não, vai começar a contar diversas coisas e vai destoar o trabalho. Aspectos que podem ajudar. Embora seja um fenômeno indesejado, a mistificação pode servir como alerta para o médium ou grupo rever as práticas e motivações, ensinar o valor do discernimento e da vigilância espiritual, mostrar a necessidade de sintonia elevada a estudo constante. Então, quando você está lá no seu centro, na sua igreja, independente, no seu templo, começa a surgir esses fenômenos de mistificação, então é o momento de se rever as coisas, tá? Então tem que rever ali como é que está a sintonia, né? Cheguei para o trabalho, vamos iniciar o trabalho. Antes de iniciar o trabalho, tá todo mundo concentrado ou tá todo mundo fofocando? Falando da vida alheia, falando de uma tragédia que aconteceu. Bom, se nós vamos fazer um trabalho, né, de elevação espiritual, eu acredito que a sintonia tem que estar elevada. Logo, as conversas têm que ser sobre o tema, né? Ou você está olhando para dentro de si, se concentrando, se preparando para o momento, tá? Os aspectos prejudiciais: desinformação. Mensagens falsas ou enganosas podem confundir e influenciar negativamente. Fanatismo ou vaidade. O médio pode acreditar ser o portador de grandes revelações sem base. É o alecrim dourado, né? Se acha o portador da verdade. Não, não, não é. Desce do salto ali, desce do banquinho, porque não é assim. Manipulação, né? Uso da mediunidade para fins pessoais, né? Para poder ou exploração financeira. E aí causa perda de credibilidade, né? O grupo mediúnico, a casa espírita, pode ser descredibilizado. Então ele vai perder toda a credibilidade. Às vezes um trabalho de anos, né, se estraga porque tem um, dois, três médios mistificando, né? Você não vai querer estar num local em que há mistificação, porque você entende que nada que acontece ali é real, é verdade. Como evitar a mistificação? Gente, estudo. Estudo. Tem que conhecer os princípios espirituais para poder identificar as incoerências. Então, independente, né, do seu segmento religioso, estude. Tem que estudar, procurar entender como funcionam as coisas, por que que isso acontece. Se questionar é o mais importante. Se questione. Tá? Autocrítica e humildade. O médium precisa reconhecer seus limites. Cada mediunidade é diferente. Ninguém tem a mediunidade igual do outro. Ninguém. Mas todos são importantes no trabalho. Então não se compare, né? Não tente ser melhor do que o amiguinho. Tem que ter humildade e autocrítica. Às vezes o fulaninho se dedica mais. Às vezes a mediunidade dele é mais expansiva que a minha, mas não quer dizer que ele é melhor do que eu e eu sou melhor do que ele. O ambiente sério e harmonizado. Isso aqui é muito importante. Evite brincadeiras durante o trabalho e conversas fúteis. Evite. Você está saindo da sintonia, você está fugindo do propósito. Elevação moral.
Manter as intenções puras e desapego da vaidade. Isso é importantíssimo. Todo mundo ali, quando está trabalhando, é igual. Ninguém é melhor do que ninguém. Orai e vigiai. Sempre manter a sintonia com os espíritos elevados, para poder afastar as influências perturbadoras. Ah, estou elevando sempre o meu espírito, não vou ser perturbado. Possivelmente vão tentar, mas se você tiver uma frequência mais alta, fica mais difícil o acesso. Então, gente, chegou no local de trabalho ou no seu cantinho em casa e quer fazer ali a sua preparação, gente, sintonia, pensamento ao alto. Boas coisas, boas músicas, boas palavras, boas orações. Esquece a fofoquinha, esquece que teve um acidente quando eu estava vindo para o trabalho. Ih, ai, a guerra. Não, esquece isso. Isso vai tirar da sintonia. Diferença de animismo e mistificação. O animismo, ele é natural e vem do inconsciente do médium, sem intenção de enganar. A mistificação, ela já é enganosa. Pode vir de espíritos zombeteiros ou de uma atitude consciente ou inconsciente do médium para impressionar ou manipular. Mas isso aqui só vai acontecer se o médium der abertura, tá? Os espíritos zombeteiros vão se aproximar se o médium der abertura. Se ele tiver o ego inflado, se ele tiver a vaidade lá em cima, então ele vai se tornar um fantoche dos espíritos zombeteiros. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Curtam, compartilhem, comentem para que o nosso conteúdo possa chegar a mais pessoas que possam estar aproveitando aqui essa oportunidade. Um abraço, gente. Tchau, tchau.